Olá, eu sou o Mário Breder do Café Fora da Caixa. Você se lembra do dia do seu batismo? Eu me lembro bem do meu. No dia do meu batismo eu lembro que me disseram que o velho homem ia ficar lá embaixo, no fundo da água, e eu iria renascer naquele dia. Mas também me lembro que tudo aquilo que eu não gostava, todos aqueles pensamentos que não eram muito legais, eles não sumiram depois que eu saí da piscina. E isso eu achei realmente muito estranho, porque afinal, se eu ia renascer e se o velho homem tinha ficado lá, então o que estava acontecendo? Por que eu não saí da piscina assim totalmente diferente? Como se esse velho homem tivesse morrido lá e eu renasci agora puro e santo. Nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre a nossa identidade de filhos de Deus. Será que somos filhos adotados ou somos legitimamente filhos nascidos do próprio Deus? Pegue seu café, sente-se à mesa e bora conversar. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas que tipo de filhos? Por adoção ou por nascimento? Entender como somos filhos de Deus pode mudar tudo em nossa vida. Eu passei a minha vida toda na igreja e lá eu sempre tive muitas crises com os meus próprios pensamentos, com meus próprios desejos. Às vezes eu me achava um super crente, um super santo, porque eu conseguia controlar tudo muito bem. Às vezes eu me achava a pior pessoa do mundo, porque acabava fazendo algo que eu sabia que não agradava aquele a quem eu mais amo. Mas ao entender quem nós somos, podemos ter uma compreensão melhor de como Ele olha para nós. Com certeza você já ouviu que nós somos filhos de Deus por adoção. E te mostraram alguns versículos sobre isso. Mas você também ouviu que Jesus conversou com Nicodemos e disse para Nicodemos que necessário era nascer de novo. A gente também sabe, pela conversa que Jesus teve com Nicodemos, que nascer de novo não é um homem já adulto voltar para a barriga da sua própria mãe para nascer de novo. Então, que nascimento é esse? Que novo nascimento é esse? Jesus respondeu: Eu digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3,3. O que significa nascer de novo? Eu sempre ouvi que era um nascimento espiritual, como renascer o espírito. Aquele espírito que estava meio morto, que estava afastado de Deus e agora ia renascer. Vamos dar mais uma olhada aqui no que diz a palavra. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. João 3, do 5 ao 6. Com certeza você já ouviu dizer que nascer da água, nesse caso aqui, é nascer do batismo. Então, deixa o velho homem lá e você nasce de novo da água ali, né? Mas não é bem isso que a palavra quer dizer aqui. A Bíblia, às vezes, é muito mais simples do que a gente pensa. Às vezes a gente traz aí uma teoria bem bacana, juntando várias coisas, mostrando aqui de uma forma que faça sentido, mas, cara, a Bíblia é muito mais simples do que parece. Às vezes a gente só precisa entender a literalidade das coisas que Jesus fala. Jesus estava explicando para Nicodemos aqui algo que realmente era difícil de Nicodemos entender. E olha que Nicodemos era alguém que entendia muito da Bíblia naquela época, né? Mas Jesus estava explicando para ele de uma forma fácil de entender. Ele tinha acabado de dizer para Jesus: como pode um homem velho voltar à barriga da sua mãe? E aí Jesus disse isso e disse assim para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Para Nicodemos aqui, Jesus estava falando de algo que ele entendia muito bem: nascer da água. Pensa que todo o ser humano, quando ele está na barriga da mãe dele, ele está onde? Envolto em água. Hoje nós sabemos que essa água que envolve o bebê na barriga da mãe chama-se líquido amniótico. Mas na época de Nicodemos chamava só água. Simples assim. Essa água que saía antes do bebê sair, todos eles sabiam que o bebê vinha de um lugar onde estava cheio de água. Então, quando a água saía, era a hora do neném nascer, como é até hoje nos nossos dias. Então, Jesus estava falando algo bem simples para ele. Aquele que nasce da barriga da mãe, conectando com aquilo que Nicodemos tinha falado. Como pode um homem velho voltar à barriga da sua mãe? Jesus falou: não. Esse nascimento aqui, ó, de sair da barriga da mãe, de nascer da água, de vir da placenta aqui, isso daí é uma coisa.
mas também tem que nascer do Espírito. E aí você pode ver na sua Bíblia aí que Espírito aqui é com E maiúsculo. Então quem nasce da carne é carne, significa que quem nasceu da barriga da sua mãe, quem nasceu de pai e mãe, é uma pessoa, que nasceu de um ser humano é um ser humano. Assim como quem nasce do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Então nós nascemos do Espírito Santo de Deus. Se nascemos então do Espírito Santo, por que a palavra fala muitas vezes de adoção, como por exemplo em Gálatas 4:5? Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Ou em Efésios 1:5, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Mas o que ele adotou como filhos? Por que a gente, se nascer de novo, precisa também ser adotado? Pensa um pouquinho aqui comigo. Deus fez com que a gente nascesse do Espírito dele. Então ele fez uma nova criação dentro de nós. Essa nova criação é agora um Espírito divino vivendo num corpo humano, que nasce da carne e que nasce do Espírito. É um ser agora que tem a essência do próprio Deus, mas também tem a carne, também tem tudo isso. Jesus podia simplesmente aniquilar a humanidade toda com tudo que o homem fez, com tudo que nós fizemos de errado, e em vez de construir um espírito em mim, construir simplesmente um novo espírito, poder fazer com que o Espírito Santo gerasse novos filhos? Poderia. Mas Jesus nos amou. Deus nos amou tanto, 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 que entregou o seu Filho para morrer por nós. Quando ele entregou o Filho, quando Jesus foi para a cruz, nós ainda não tínhamos nascido do Espírito Santo. Então Jesus não morreu por alguém que tinha nascido do Espírito Santo, mas morreu para que nós nascêssemos do Espírito Santo. Então por quem Jesus morreu? Por aquela pessoa, aquele eu que era antes de Jesus me encontrar. Toda a minha história, toda a minha trajetória, todas as minhas memórias, Jesus adotou isso. Ele adotou esse corpo físico. Ele adotou quem eu era antes de conhecer Jesus. Mesmo com todas as minhas mazelas, mesmo com todo o meu pecado, mesmo que a gente no nosso corpo tenha doenças, mesmo que a gente tenha deformidades, defeitos, não importa. Jesus nos adotou assim. Mesmo que a nossa mente tenha doenças, mesmo que a nossa alma sofra e vive angustiada, mesmo que a gente tenha desejos e impulsos que não são legais, ainda assim nos comprou com o direito de sermos entregues a Deus por adoção, filhos por adoção. Porque Jesus redimiu tudo na cruz. Ele levou sobre si nossas enfermidades, todo o castigo que teve que existir para que nós tivéssemos paz estava sobre ele. Jesus Cristo é aquele que permitiu que Deus pudesse adotar quem nós éramos do jeito que nós éramos. E Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho para isso acontecer, para que nós pudéssemos ser adotados. Nós ainda viveremos algo maravilhoso, uma transformação de tudo isso que fomos adotados. Jesus não decidiu apagar com uma borracha, jogar fora quem nós éramos para criar um novo filho do Espírito Santo. Ele permitiu que nós fôssemos adotados, nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, a nossa história, os nossos pensamentos, quem nós éramos, quem nós somos, tudo que a gente faz de certo e errado, tudo isso foi adotado. Mas adotado para filho de Deus, com os meus pecados, com os meus defeitos, Jesus redimiu tudo na cruz. E tudo isso será transformado. Quando ele vier e nós encontraremos com ele, nosso corpo será transformado em glória e em poder. Neste momento, quando isso acontecer, você vai entender que tudo isso aqui foi adotado por Deus. E a partir disso ele permitiu que nós nascêssemos de novo. Só que não que morresse a nossa carne, que morresse quem nós éramos, que morresse esse ser humano que nós fomos. Não. Ele não fez com que tudo isso morresse. Ele redimiu tudo isso. Ele redimiu o homem que você é, a mulher que você era, o pai, a mãe que você foi. Ele redimiu o irmão que você foi, o amigo que não foi muito legal, ou o filho que não foi muito legal. Ele redimiu tudo.
para que você nascesse agora pelo Espírito. E agora você pode viver pelo fruto do Espírito. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Romanos 8, 23. Veja que maravilhoso esse texto de Romanos 8, 23. Deixa eu ler um outro texto para você também, em Romanos também, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu amigo, você é irmão de Jesus. Isso significa que você tem a mesma essência de Jesus. Eu te falei que saber que você tem a mesma essência de Deus, que você é natureza de Deus. Eu te falei que se você entendesse quem você é, de quem você nasceu, qual é a sua identidade em Deus, isso poderia mudar tudo. Às vezes você gasta muito tempo da sua vida olhando para os defeitos, olhando para aquilo que acontece na sua vida, pelas mazelas que vieram do conhecimento do bem e do mal, do pecado original. Às vezes você fica muito preocupado com os desejos que você tem. Às vezes você fica muito preocupado com os seus impulsos, se você está fazendo errado ou não. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso vai ser redimido por Deus, mas o principal é você olhar e lembrar que existe algo muito, muito mais precioso dentro de você. Existe algo dentro de você que é tão forte que seus olhos não deveriam estar em mais nada. Pensa, imagina se você fosse um mineiro buscando dentro de uma mina, se cavando muito, tentando achar uma pedra preciosa e de repente, no meio daquele calor terrível, no meio daquela suadeira toda, você cavando ali com as mãos doendo de tanto pegar a picareta e cavar, e aquele ambiente ruim, aquela situação toda ruim, aquele desconforto, aquela sensação de eu não queria estar aqui, e de repente você acha uma pepita enorme de ouro. Com certeza você ia esquecer tudo. Você ia esquecer o cheiro ruim, você ia esquecer as dores nos ombros, você ia esquecer o calor insuportável, a falta de ar que estava ali, não interessa, tinha uma pepita enorme de ouro na sua mão, você só ia olhar para aquilo e todo o resto ia desaparecer dos teus olhos. Assim deveria ser você entender que dentro de você há o fruto do Espírito. Porque você tem a mesma natureza do Espírito Santo de Deus. Você nasceu dele, assim como você é um ser humano, porque você nasceu de outro ser humano. Você agora tem um Espírito que nasceu do próprio Espírito de Deus. E em você há um fruto. Então você não devia se preocupar com as obras da carne, você devia olhar para o fruto do Espírito, que é algo de natureza sua. As obras da carne são resultado de alguma coisa que você faz, mas o fruto significa natureza. E se você entender isso, e se você olhar para o fruto do Espírito dentro de você e trabalhar para que isso cresça cada vez mais, sem você perceber, sem esforço, o pecado, as obras da carne simplesmente vão ficando para trás, porque você vai se tornando cada vez mais esse novo homem. Se você gostou desse vídeo, se ele te abençoou de alguma forma, clique em gostei. Deixa também um comentário aqui pra gente, o que você mais gostou. Teve alguma coisa aqui que você ainda não conhecia, que você ainda não entendia? Coloque nos comentários. Aproveita e pega esse vídeo e manda para aquele seu amigo que está com as costas pesadas de tanto ficar preocupado com os erros dele. Lembre esse seu amigo, com esse vídeo, que ele é nascido do próprio Deus. Deus te abençoe. Até a próxima!